E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, tô indo embora. Não vou ficar olhando pra câmera, porém, vamos trocar uma ideinha aqui? Gente, nesse ano de 2026, eu tô focado em desenvolvimento pessoal, como já abri pra vocês. E 3 pontos que eu tenho visto assim, que eu tenho que tratar com uma certa... Peraí que eu tô tentando parar um negócio aqui. Uma certa prioridade. É o controle da mente, o controle do coração, que é os seus sentimentos, e o controle da fala, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então eu tenho entendido que esses 3 eles estão interligados. Aquilo que eu penso, eu sinto, e aquilo que eu sinto, eu falo, e isso produz um resultado ou positivo ou negativo de acordo com aquilo que você tá fazendo, né? Se você se alimenta de pensamentos positivos, pensamentos bons, automaticamente você tem sentimentos bons, você fala de coisas boas e isso cria ao teu redor resultados bons. Você se torna uma pessoa agradável, uma pessoa de uma energia positiva, uma pessoa com uma fala agradável, uma pessoa que verdadeiramente as pessoas querem estar perto e assim por diante. E o contrário também é válido. E o que a Bíblia diz, né? Examine-se o homem, pois a si mesmo. Então a gente é convidado a fazer autoanálise e a gente só faz isso quando a gente começa a verdadeiramente colocar atenção nas coisas. E esse ano eu passei a pôr uma certa atenção na minha mente. Existe um estudo que chama PNL, Programação Neurolinguística. É você entender qual é a linguagem do cérebro. Isso parece bobeira, parece coisa sem sentido, porque nós não damos atenção a isso. Mas quando você passa de fato a pôr uma atenção nisso, você vai começar a ver que de bobeira não tem nada. Por que eu tô falando isso, queridos? Entenda. A nossa mente, ela sempre joga contra a gente. Porque nós somos programados para sobreviver. Então, a tua mente, ou ela tá te trazendo para um erro do passado, onde você tá ali declarando para você mesmo, nossa, por que eu tomei tal atitude, por que eu fiz tal escolha e assim por diante, ou ela tá conectada a um futuro de fracasso, porque como antigamente os homens da caverna e tudo mais, eles tinham que caçar, tomar cuidado com os perigos da noite e tudo mais, a mente deles estava o tempo todo ligada em sobrevivência, então eles estavam ali conectados, nossa, e se um urso aparecer, um leão e tal, e assim por diante. Mas o tempo passou, o ser humano hoje não vive essas coisas, porém a nossa mente ainda continua conectada a essa programação. E os pensamentos são negativos. Os pensamentos, eles são o tempo todo negativos. E eu tenho conseguido lutar porque, como eu disse, eu tenho dado atenção a isso. Então quando você põe atenção, quando aquele pensamento negativo vem, você já imediatamente rebate. Bom, é só minha mente falando contra mim mais uma vez. Eu preciso entrar com pensamentos positivos no lugar de pensamentos negativos. Muitas vezes esses pensamentos eles são ridículos, o que eles estão declarando não faz o menor sentido, e quando a gente não dá atenção a isso, a gente fica se alimentando desses pensamentos, e o que vai só trazendo resultados negativos para a tua vida. Mas o que eu tenho notado? Tem vezes que é muito mais difícil de lutar contra esses pensamentos. Um deles que eu tô notando, quando você tá cansado, quando você tem uma noite mal dormida, cara, os pensamentos, eles te dominam literalmente. Literalmente te dominam. Você tem muito mais dificuldade de lutar contra os pensamentos negativos. Parece que a energia que você tem que pôr para lutar contra esses pensamentos negativos, ela não existe, porque você está cansado, você está fadigado. Então, aqueles pensamentos, eles te tomam e eles engolem você. Por que eu tô falando isso? Porque eu acordo bem cedo. Eu acordo 5 da manhã para estar no meu trabalho às 6. E o que acontece? Eu tenho notado que eu acordo com aquela mente a milhão, aqueles pensamentos negativos, às vezes te impede de orar, te impede de ler a Bíblia, te impede de ter uma manhã gostosa, e lá por meado das 9 horas da manhã é que a coisa vai começando a melhorar, vai começando a engrenar. Só lá para as 9 da manhã que eu começo a perceber que aí eu já tô mais desperto, que daí que eu consigo lutar de fato contra esses pensamentos negativos. Outro ponto que eu percebi hoje eu acordei mal, minha mente muito negativa, e eu tentando lutar contra isso e não conseguindo, e querendo entender o que estava acontecendo. Aí deu o horário do intervalo, eu trabalho numa academia. Eu queria ficar lá na minha salinha quietinho lá, sem fazer nada. Só que aí eu peguei e falei, não, vou treinar. Peguei, coloquei um fone de ouvido, coloquei o audiobook do livro que eu tô lendo, que é Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, e comecei a me exercitar. Quando eu estava me exercitando, eu tinha que colocar foco nas execuções, na respiração, na carga e tudo mais. Então minha mente perdeu totalmente o foco daqueles pensamentos negativos, e eu tive que colocar foco também no livro, porque eu vou fazer um resumo dele para vocês aqui nesse canal. E cara, automaticamente os pensamentos negativos desapareceram. E aí que a gente vê o poder que a atividade física tem de
nos ajudar a lidar com os pensamentos negativos. E o poder que você encher a tua mente de conhecimento com um bom livro, com uma boa instrução, também, porque você vai tirar todo o foco desse pensamento negativo e vai começar a se alimentar daquela instrução, daquele livro que você está lendo. Se for um bom livro, um livro que verdadeiramente vai te desenvolver como pessoa, pode ter certeza, vai ser de grande valia para você lutar contra os pensamentos negativos. Então, pessoal, comece a colocar uma atenção nisso e perceber a programação do teu cérebro, a linguagem do teu cérebro, porque isso vai se refletir imediatamente também nos teus resultados. E eu percebi que se eu de fato tiver um controle, um domínio sobre o meu cérebro, meu dia é muito melhor, mais produtivo, eu fico mais bem-humorado, muda tudo, muda radicalmente. E isso se transforma em sentimento e vem para fala. Às vezes as pessoas vêm trazer algo negativo para você, você rebate aquilo de forma tranquila, de forma, sabe, pacífica, porque você está em paz. A Bíblia fala assim, ó, não andeis ansiosos por motivo algum. Antes entreguem tudo a Deus com oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará os nossos pensamentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Então, acredite verdadeiramente que é muito importante você aprender a lutar contra esses pensamentos negativos. E fica aqui a dica. Boa noite de sono, faz muita diferença. Atividade física e leitura de livros são coisas que vão te ajudar bastante a lutar contra esses pensamentos negativos. Nós sempre falamos, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então não deixe tua mente vazia, vagando e te levando para onde ela quer. Não, você vai dominá-la, você vai controlar, você vai declarar, olha, é isso que eu quero que você pense e ponto final. Quem está no controle sou eu. Não é você que vai simplesmente vagar para onde quer, ou passado ou futuro, mas eu quero estar conectado no agora, eu quero estar conectado no presente. Isso também foi pregado para nós ontem na campanha, então se quiser ver, veja a pregação de ontem da minha irmã, a evangelística Jéssica, onde ela trouxe essa mensagem falando sobre nós nos conectarmos com o presente e para que nós tenhamos o futuro que desejamos, amém? Amados, é isso, fiquem com Deus, um fortíssimo abraço, um 2026 de muito desenvolvimento pessoal para nós em todas as áreas, no nome de Jesus. Tamo junto, até mais!